Olá, sejam bem-vindos ao podcast Rotinas Administrativas da Embasa. E hoje situaremos o setor financeiro da Embasa e sua intrínseca relação com as rotinas administrativas da mesma. Com a participação de Márcia Santana e Francis Mariniello, elucidaremos qual a organização do setor financeiro, como é distribuído e afunilaremos para um contexto aproximado dessas atividades, as quais as funções do jovem aprendiz estão direcionadas para esse setor. Com a produção de Caroline Nunes, Evanildo Batista, Rodney Aquino, Jéssica Feitosa e Stephenson Conceição, e orientação de Maria Cristina Rocha. Eu sou Danilo Santana, auxiliar administrativo aprendiz da Embasa. Bem, para entendermos o sistema hierárquico e processual da Embasa, vamos descrever através de seu organograma. A Embasa atualmente é formada pela presidência e mais 6 diretorias, que são, entre elas, Diretoria Técnica e de Planejamento, Diretoria de Gestão Corporativa, Diretoria de Empreendimentos, Diretoria da Região Metropolitana, Diretoria de Operação do Interior, que é dividida em 2 superintendências, Sul e Norte, e, sobretudo, a Diretoria Financeira e Comercial, que nós enfatizaremos logo a seguir. A Unidade Regional de Itabuna é subordinada à Diretoria de Operações do Interior da Superintendência Sul, cujo seu planejamento financeiro também está sob essa diretoria. Nessa mesma unidade, é estruturada em 5 divisões: Divisão Regional de Operação de Água, Divisão Regional de Operação de Esgoto, Divisão Regional Comercial e Contratualização, Divisão Regional de Manutenção Eletromecânica e mais 24 escritórios locais, sendo 59 localidades. Para essas breves explicações, as convidadas irão descrever a funcionalidade e as circunstâncias atuais ante a Covid-19 nesse setor. Então, para esclarecer mais essa organização da Embasa, eu pergunto a Francis. Francis, fala um pouco dessa ligação das rotinas administrativas com o setor financeiro da Embasa. Falar um pouco como funciona. A ligação da diretoria financeira e comercial com a administração é que as duas fazem parte da estrutura organizacional da Embasa. A unidade comercial, que é responsável pelo planejamento do cronograma das leituras, faturamentos, entregas de contas de água e luz. A unidade de administração financeira, que é responsável pelo pagamento dos fornecedores. Unidade de contabilidade e tributos, responsável pelo recolhimento e pagamento dos tributos da empresa. Unidade de tecnologia da informação da comunicação, FTI. Tudo referente à tecnologia e segurança da informação e atribuição à FTI. E como é definido o orçamento da Embasa? O orçamento da Embasa é definido pela Diretoria de Planejamento. Esta informa o valor para demais diretorias. E assim, as demais definem para cada unidade regional o valor orçamental, levando em consideração que foi levado em exercícios anteriores, quer dizer, anos anteriores, e o exercício compreendido é de 1/1 a 31/12. Ótimo. E como é dividido esse orçamento? No caso, se existe um orçamento anual, como é que esse orçamento ele é direcionado para as necessidades da empresa e para o investimento? O orçamento é dividido em 2, que é o orçamento de investimento, é o valor utilizado dentro da empresa para a extensão de redes de água e de esgoto, aquisições em terrenos para a construção de uma ETA ou um EL. E tem o orçamento de custeio, que é a realização do orçamento, gastos efetuados para a manutenção da empresa. E como é a realização do orçamento dentro da unidade regional de Itabuna?
e a realização do orçamento dentro da Unidade Regional de Itabuna, a USE, que também tem seu planejamento para investimentos e para manutenção. Que o orçamento de investimento é definido, junto com a superintendência, quanto de extensão de rede de água e esgoto será executado, o número de ligações de água e esgoto que serão realizados. No de custeio, também é feito um planejamento. Verifica-se quanto foi liberado para gastar com pessoal, material, serviços e as manutenções necessárias. Exatamente, Francis. Ótimas explicações, principalmente ressaltando que esse planejamento financeiro ele só pode ser realizado a partir de uma gestão, uma gestão que tenha envolvimento com todos do setor financeiro. Mas, Márcia, como é feita essa gestão de orçamento? Você pode explicar para a gente? A gestão de orçamento é um custeio. Para acompanhar a realização do orçamento, a empresa utiliza a ferramenta de gestão, o GMD, Gestão Matricial de Despesas. Nessa ferramenta é possível acompanhar o valor disponibilizado e realizado mensalmente. O GMD é dividido em pacotes, que são gasto com pacote pessoal, gasto com materiais, aluguéis e serviços. Vou falar um pouco sobre o gasto com pacote pessoal. O gasto com pacote pessoal é todos os itens que se inicia com 411 e estarão relacionados ao pacote de gasto com pessoal, salário, horas extras, adicionais noturno, gratificação e de fundação. O gasto com materiais são todos que inicia com 412, que está relacionado a material hidráulico, material de manutenção de veículo, material de laboratório, material de expediente e informática, material de fardamento, material de proteção e segurança, dentre outros. O aluguel e serviço são todos que se inicia com 413. Estarão relacionados ao pacote de aluguéis e serviços, aluguel de imóveis, serviço de manutenção de veículo, serviço de manutenção e equipamento de informática, serviço de manutenção de equipamento operacional e serviço de conservação e reparos. Márcia, em qual divisão o processo financeiro contábil está ligado e quais as atividades realizadas? A divisão do processo financeiro contábil está ligada às quais atividades realizadas, que é um dos processos de divisão de suporte à gestão da USG, e as atividades são leitura de e-mail, conferência de notas fiscais e documentos obrigatórios que devem vir acompanhados a estas, como certidão, certificado de FGTS, declarações, comprovante de CPF se a pessoa for física, lançamento de notas fiscais e acompanhar o pagamento destas, lançamento de áreas, escanear as NFS e certidões para anexar no sistema, receber e encaminhar documentos tipo IPTU e TRE ao setor responsável pelo pagamento, utilizar cartão empresarial para fazer saques e transferências de acordo com a norma do pagamento. Apesar de nós estamos falando do setor financeiro, nós precisamos ressaltar que o objetivo desse podcast é citar as rotinas administrativas do jovem aprendiz. Então, nesse caso, quais as atividades do jovem aprendiz que seriam feitas dentro do processo financeiro contábil? As atividades que o jovem aprendiz faria dentro do processo financeiro são reserva de material do expediente no sistema SAP, leitura de e-mail, conferência de nota, está atestado se no verso com a justificativa de aquisições e distinções de material ou serviço, se as certidões obrigatórias são anexadas a notas fiscais que será lançada no sistema SAP, orientar os fornecedores e colaboradores sobre o procedimento a ser seguido, acompanhar o recebimento das notas fiscais entregues pelas divisões e anotar em planilhas dia, recebimento, lançamento e previsão de pagamento, acompanhar as solicitações diárias por e-mail e conferir se os dados dos solicitantes estão corretos, escanear todas as notas fiscais e certidões, protocolar documentos para despachar via malote, arquivar documentos, atender telefone e dentre outros no setor. E nós sabemos que as atividades, não só do jovem aprendiz, mas de todos os funcionários, todos os colaboradores da Embasa, tiveram que passar por restrições, tiveram que passar por alterações no horário de trabalho,
no contato com outros colegas, nas visitas técnicas e nas manutenções, da parte administrativa. Mas nesse período de pandemia, como o setor financeiro, que é a parte principal de uma organização, está desenvolvendo as suas atividades? Nesse período de pandemia, as atividades não podem parar, os fornecedores não podem deixar de receber pelo material ou serviço fornecido. A Embasa lançou os protocolos de segurança e os funcionários estão seguindo, utilizando máscara, álcool em gel, mantendo o distanciamento mínimo, utilizando o revezamento para trabalhar uma semana presencial e outra em home office, e assim estão sendo desenvolvidas suas atividades. Então, nesse momento, o importante é salvar vidas e perceber que através dessas atividades que são essenciais, de certo modo, elas exigem de uma maneira flexível e adaptada às circunstâncias que continue sendo útil, que continue funcionando, mas que elas tenham que passar por transformações, até porque o que realmente faz a diferença é o trabalho em conjunto, é o trabalho colaborativo, onde todos se empenham para passar nesse desafio, e com certeza nós passaremos. Muito obrigado por ouvir esse podcast e esperamos, nós da Unidade Regional de Itabuna, que vocês compreendam todos os aspectos aos quais foram levantados nesse momento. Muito obrigado.